Hoje, quando você sair de casa, provavelmente fará o mesmo caminho de sempre. Talvez pegue o carro, o ônibus ou caminhe pelas mesmas ruas que já conhece. Vai encontrar algumas pessoas, conversar, trabalhar, estudar, resolver problemas e, quando o dia terminar, voltará para casa. Parece apenas mais um dia comum, mas existe uma coisa que nenhum de nós consegue saber. O que nos espera depois que fecharmos a porta de casa? A verdade é que vivemos cercados por perguntas que nunca conseguimos responder. Será que tudo vai dar certo hoje? Será que minha família ficará bem? Será que aquela notícia será boa? Será que vou conseguir enfrentar tudo o que este dia colocar diante de mim? Às vezes essas perguntas passam rapidamente pela nossa mente. Outras vezes, elas permanecem conosco o dia inteiro. E, sem perceber, começamos a tentar controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Talvez seja por isso que Deus nunca nos pediu para carregar o amanhã. Ele nos convidou a confiar nele. Enquanto pensava nisso, lembrei-me de um homem que também viveu um dia em que tudo parecia incerto. O nome dele era Daniel. Naquela noite, ele não entrou em um quarto confortável para descansar. Entrou em uma cova cheia de leões. Consigo imaginar o silêncio daquele lugar, o frio das pedras, o som dos leões caminhando ao redor. Humanamente, não existia saída. Na manhã seguinte, todos esperavam encontrar apenas silêncio. Mas foi justamente naquela noite que Deus mostrou que nunca abandona aqueles que confiam nele. Quando o rei chamou por Daniel, ouviu uma resposta que ninguém esperava. Daniel estava vivo. Então ele explicou o motivo. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Que cena extraordinária! Daniel não venceu porque era mais forte. Ele venceu porque Deus estava com ele. É impossível ouvir essa história sem lembrar das palavras do salmista. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Sempre que leio esse versículo, penso que o salmista não está dizendo que nunca enfrentaremos dias difíceis. Ele está dizendo onde encontramos segurança quando esses dias chegam. E talvez essa seja exatamente a diferença entre viver dominado pelo medo e viver sustentado pela confiança. Essa mesma confiança também habitava o coração de 3 jovens que se recusaram a negar sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que permanecer fiéis ao Senhor poderia lhes custar a própria vida. Mesmo assim, permaneceram firmes. Eles foram lançados em uma fornalha tão quente que parecia impossível sobreviver. Mas, quando olharam para dentro daquele fogo, havia alguém caminhando com eles. As chamas continuavam ali, mas Deus também estava. E quando saíram da fornalha, o fogo não havia vencido. A presença de Deus era maior do que as chamas. Essa é uma verdade que atravessa toda a Bíblia. A presença de Deus nunca depende das circunstâncias. Ela permanece, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Pedro também descobriu isso em uma das noites mais difíceis de sua vida. Ele estava preso, as mãos acorrentadas. Soldados vigiavam cada movimento. As portas estavam fechadas. Humanamente, não havia nenhuma possibilidade de escapar. Enquanto isso, do lado de fora, a igreja orava sem cessar por ele. E naquela mesma noite, uma luz brilhou dentro da prisão. Um anjo do Senhor despertou Pedro. As correntes caíram de suas mãos, e uma a uma, as portas foram se abrindo diante dele. Pedro atravessou os corredores da prisão sem que ninguém pudesse impedi-lo. Quando finalmente estava do lado de fora, percebeu que tudo aquilo havia acontecido porque Deus continuava cuidando dele. Sempre que leio essas histórias, fico pensando em algo muito simples. Daniel não sabia como terminaria aquela noite. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam o que aconteceria quando fossem lançados na fornalha. Pedro também não fazia ideia de como sairia daquela prisão. Mas todos eles tinham algo em comum.
Confiavam que Deus estava presente, mesmo quando não conseguiam enxergar uma saída. Talvez seja exatamente isso que o Salmo 91 queira ensinar ao nosso coração. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que promessa maravilhosa! Não é uma promessa de uma vida sem desafios. É a promessa de que nunca estaremos sozinhos enquanto caminhamos com Deus. E então chegamos à história mais bonita de todas, a história de Jesus. Durante seu ministério, muitas pessoas tentaram prendê-lo antes do tempo. Outras quiseram matá-lo. Houve momentos em que multidões se levantaram contra ele. Mesmo assim, nada aconteceu antes da hora determinada pelo Pai. Jesus caminhava em perfeita comunhão com Deus. Confiava completamente na vontade do Pai. Até que chegou a noite do Getsemane. Naquela noite, Jesus entrou em um jardim para orar. Ele sabia exatamente tudo o que aconteceria nas horas seguintes. Sabia da traição, sabia do julgamento, sabia da cruz. Mesmo assim, permaneceu ali, em oração, confiando no Pai. Foi naquele jardim que Jesus nos mostrou algo que nunca devemos esquecer. A verdadeira segurança não está em saber o que vai acontecer amanhã. Ela está em saber quem caminha conosco hoje. Depois daquela oração, Jesus se levantou. As circunstâncias continuavam exatamente as mesmas, mas seu coração permanecia firme, porque descansava completamente na vontade do Pai. É esse mesmo Jesus que continua caminhando ao lado daqueles que confiam nele. Talvez você ainda não saiba como será o restante deste dia. Talvez existam decisões esperando por você, conversas difíceis, desafios inesperados. Talvez você esteja preocupado com alguém da sua família. Ou talvez exista apenas aquele medo silencioso que às vezes insiste em aparecer sem motivo. Mas existe uma verdade que permanece acima de todas essas incertezas. O Deus que guardou Daniel, o Deus que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que libertou Pedro, é o mesmo Deus que continua cuidando da sua vida neste exato momento. Por isso, agora, vamos falar com Ele. Pai amado, obrigado porque o Senhor já conhece este dia muito antes de nós. Enquanto para nós o amanhã ainda é desconhecido, para Ti nada está escondido. Tu conheces cada caminho por onde iremos passar, cada pessoa que encontraremos, cada decisão que precisaremos tomar, cada dificuldade que surgirá diante de nós. Hoje colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Guarda a nossa saída e também a nossa volta. Protege a nossa família. Protege aqueles que amamos. Dá-nos sabedoria para fazer aquilo que é correto, coragem para enfrentar aquilo que não podemos evitar, e um coração tranquilo para confiar em Ti quando não entendermos os Teus caminhos. Assim como estiveste com Daniel na cova dos leões, permanece conosco. Assim como caminhaste com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, caminha ao nosso lado. Assim como enviaste o Teu anjo para libertar Pedro, lembra-nos de que o Senhor continua governando sobre todas as coisas. E, acima de tudo, ajuda-nos a olhar para Jesus. Que possamos aprender com Ele a confiar plenamente no Pai, mesmo quando o caminho parece difícil. Que a paz de Cristo acompanhe cada passo que daremos hoje. Que o medo nunca seja maior do que a nossa fé. E que aconteça o que acontecer, jamais nos esqueçamos de que nunca caminharemos sozinhos. Nós entregamos este dia em Tuas mãos. Confiamos no Teu cuidado. Confiamos no Teu amor. Confiamos na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora siga o seu caminho em paz. Faça o que precisa ser feito. Cuide da sua família. Trabalhe com honestidade. Ame as pessoas que Deus colocar diante de você. E sempre que o medo tentar encontrar espaço no seu coração, lembre-se desta verdade. Você não sabe tudo o que acontecerá hoje, mas Deus sabe.
e Ele continuará caminhando com você, em cada passo do caminho.